galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura por uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, é considerado pela maioria dos fãs como o melhor filme da saga, até porque foi um filme extremamente inovador para a época em que foi produzido. O filme traz uma ideia, um ar mais sombrio, na qual os vilões começam ganhando, ao mesmo tempo que tem aventura e romance. Mas, obviamente, apesar de toda essa ideia fantástica, o filme não foi fácil de ser produzido. E é exatamente o que a gente vai ver nesse vídeo. Nós vamos desvendar todo o caminho percorrido para que o Império Contra-Ataca se tornasse um filme tão inesquecível. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. Após o sucesso de Uma Nova Esperança, a produção retorna aos estúdios Elstree nos arredores de Londres para dar continuidade à saga. George Lucas decidiu que filmaria todo o seu projeto ali, pois teria o espaço necessário para a construção de seus cenários, algo impossível de se achar em Hollywood. Além disso, ele também economizaria nos custos de produção, já que sempre foi muito mais barato filmar em outros países do que filmar dentro dos Estados Unidos. Além disso, vai ocorrer filmagens externas também. Lá no episódio 4, essas filmagens ocorreram na Tunísia, justamente para que essa área desértica representasse o planeta natal do Luke, Tatooine. Já no episódio 5, essas filmagens vão ocorrer na Noruega, justamente para marcarem as cenas iniciais do Império Contra-Ataca, na qual todo o elenco, todos os personagens estão localizados em um planeta de gelo. O problema é que vai acontecer uma avalanche nessa região das filmagens e vai atrasar a produção em uma semana. O trio protagonista também retorna para as filmagens. O papel da Princesa Leia havia sido conquistado por Carrie Fisher, filha do ícone de Hollywood Debbie Reynolds. Em seu teste, ela teve que ler a cena do holograma da Princesa Leia, na qual é uma fala extremamente longa e muitas atrizes não tinham conseguido. Só que Carrie tinha acabado de ter aulas de oratória e por isso conseguiu dizer essa fala perfeitamente. Já o papel de Han Solo foi conquistado por Harrison Ford, que já havia trabalhado com George Lucas em American Graffiti. E apesar de Lucas não gostar de repetir o elenco em seus filmes, ele pediu para o ator repetir as falas do contrabandista na frente de várias Leias e Lukes. E assim ele obteve sucesso e conseguiu o papel. E para o papel de protagonista, George Lucas escolheu Mark Hamill, um ator de televisão na época, na qual, assim como Carrie Fisher, conseguiu dizer todas as falas do personagem, incluindo as falas mais complexas em seu teste. No final de 1977, George Lucas já tinha começado a fazer uma lista de planetas que poderiam aparecer no próximo filme. A sua intenção era ajudar com os resumos e não escrever o roteiro em si. Para isso, ele vai contratar Leigh Brackett, que era uma famosa roteirista e escritora de romances espaciais. Assim, em março de 78, Brackett vai entregar ao diretor a sua primeira versão do roteiro, uma versão essa que ele não vai curtir muito, e vai pedir para ela refazer. Só que antes dela terminar uma segunda versão, a escritora morre de câncer. E assim, a responsabilidade por todo o enredo de O Império Contra-Ataca foi justamente dada a Lawrence Kasdan, que ficaria conhecido como um grande diretor e roteirista de Hollywood. Assim, as ideias de George Lucas começaram a tomar forma, e a continuação ganhou um título. O novo mestre do Luke seria um fantoche controlado por Frank Oz. O planeta gelado do início do filme ganhou o nome de Hoth, e o Darth Vader, o grande vilão da saga, se revela como o pai do mocinho. Algo que ficaria em segredo até mesmo para os profissionais do filme. Um dos princípios que Lucas prioriza em suas produções é justamente manter em segredo alguns aspectos do filme até o dia da sua estreia, e por isso, ao longo da produção do episódio 5, nem mesmo o elenco tinha acesso total ao roteiro, somente as partes que eles precisavam. Além disso, George Lucas fez com que o elenco filmasse algumas cenas com textos falsos, já que elas seriam dubladas depois na pós-produção. Um dos desafios do filme foi encontrar o diretor certo. Em uma lista de mais de 100 possibilidades, o escolhido foi Irving Kershner, um veterano do cinema e mentor na Universidade do Sul da Califórnia. Além disso, mesmo após o início da produção, o roteiro precisou ser modificado. Antes das filmagens do episódio 5, Mark Hamill sofre um acidente de carro e precisa passar por uma cirurgia de reconstrução facial. Então, para explicar a mudança na aparência do personagem, eles acrescentaram a cena em que o Luke é atacado por um Wampa lá no planeta de Hoth. Durante a produção, o orçamento cresceu de 18 para 22 milhões, as filmagens encontravam-se atrasadas e a produção ainda tinha que enfrentar o obstáculo cambial, já que a libra estava valendo mais do que o dólar.
Durante a produção do episódio 5, Margaret Thatcher havia sido eleita como primeira-ministra e os mercados deram um voto de confiança a ela. No final, as contas das filmagens acabaram totalizando 31 milhões de dólares e George Lucas teve que pedir um empréstimo ao First National Bank of Boston, que exigiu que a Fox fosse fiadora. O estúdio concorda em ser fiadora do seu empréstimo desde que tivesse uma parcela maior nos lucros de distribuição. George Lucas não gostou desse acordo, mas concordou, pois era isso ou engavetar o filme. Apesar de todos esses problemas, o filme foi lançado em 21 de maio de 1980 apenas no formato de 70mm nesse primeiro momento. E por se tratar de um formato mais avançado e consequentemente mais caro, o filme foi lançado em apenas 100 salas em todo o país. E assim começaram a surgir filas e mais filas nas portas dos cinemas, criando um grande problema de oferta e demanda. Por isso, 3 semanas depois, o formato de 35mm conseguiu chegar aos cinemas e o episódio 5 foi lançado em 1.400 salas. E como nós já sabemos, o Império Contra-Ataca começa com uma passagem de tempo de 3 anos em relação ao filme anterior, em que agora a Aliança Rebelde está escondida no planeta gelado de Hoth. Mas o Império acaba descobrindo essa nova base da rebelião e assim os ataca. E vai ser nesse momento que nós temos a separação dos protagonistas. O Luke parte em direção a Dagobah para dar continuidade ao seu treinamento Jedi com o Mestre Yoda. Já Leia e Han Solo partem para Bespin, justamente para pedir ajuda, para se esconderem com a ajuda de Lando Calrissian, um velho amigo do Han Solo. Só que o que eles não sabiam é que o Império já tinha chegado ali, e assim eles são capturados. E era justamente uma armadilha para atrair o Luke para a sua luta contra o Darth Vader. E o filme vai terminar da pior forma possível para os mocinhos. Afinal de contas, eles vão conseguir escapar, ou melhor, Luke e Leia conseguem escapar das mãos do Vader, mas Han Solo é capturado, já que devia dinheiro ao Jabba. E além disso, o Luke também agora vai ter que digerir aí a grande revelação de toda a saga de que Darth Vader é o seu pai. No final do filme, os heróis não acabam bem, e mesmo deixando subentendido que haveria uma continuação, ainda assim era algo arriscado. Naquela época, o público não estava acostumado a aceitar um final em aberto, e George Lucas conseguiu um grande feito ao ser o primeiro a realizar isso em um filme família. Mesmo tendo recebido algumas críticas, o filme não poderia ter se saído melhor. Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, arrecadou 500 milhões de dólares em bilheteria e se tornou a sequência mais bem-sucedida de todos os tempos. Em 2013, através de uma votação de diretores, a Empire Magazine classificou o filme na 3ª posição, na qual Uma Nova Esperança estava classificado apenas na 22ª posição. No ano seguinte, os leitores da revista classificaram o filme como o melhor filme de todos os tempos, superando até mesmo O Poderoso Chefão. E vocês, o que acharam desses problemas e sucessos da produção do episódio 5? Curtiram? Já conheciam algum desses fatos? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!